Vivemos em um tempo em que as pessoas passam umas pelas outras todos os dias, mas raramente se enxergam de verdade. O mundo está cheio de gente cansada, ferida, emocionalmente esgotada, caminhando por ruas físicas e internas completamente solitárias. Corpos seguem em movimento, rotinas seguem funcionando, compromissos são cumpridos. Mas por dentro, muita coisa já parou faz tempo. Há pessoas caídas no chão da própria vida, não necessariamente por falta de força, mas por excesso de peso. Peso de cobranças constantes, peso de expectativas frustradas, peso de rejeições acumuladas ao longo dos anos, traumas que nunca foram cuidados, injustiças que nunca foram reparadas, perdas que nunca foram choradas do jeito certo, abandonos silenciosos que não aparecem nas redes, mas sangram todos os dias por dentro. Todos os dias alguém sofre uma queda silenciosa, uma queda financeira que ninguém percebe, porque ainda há roupas limpas e um celular na mão. Uma queda emocional disfarçada de sorriso, de bom humor ensaiado, de frases prontas como "está tudo bem". Uma queda espiritual escondida atrás da rotina, da pressa, da falta de tempo até para sentir. E o mais doloroso não é a queda em si, é perceber que muitos veem, mas seguem adiante. Passam olhando de lado, passam fingindo não perceber, passam acreditando que não é responsabilidade deles. Mas nem sempre seguem adiante por frieza ou falta de amor. Muitas vezes seguem porque também estão feridos, porque carregam suas próprias batalhas internas, seus próprios medos, suas próprias dores que ninguém vê. Há quem perceba claramente o sofrimento do outro, mas não tenha forças para interceder. Há quem veja, sinta, compreenda, mas esteja emocionalmente exausto demais para parar. Há quem esteja apenas tentando sobreviver ao próprio dia. Em um mundo onde todos lutam para não cair, poucos conseguem se ajoelhar para levantar alguém. E não por maldade, mas por esgotamento. Por viver constantemente no limite. Por acordar todos os dias já cansado, já atrasado, já sobrecarregado. Vivemos em uma sociedade acelerada, onde quase ninguém tem tempo. Tempo para ouvir com presença, sem interromper. Tempo para sentir com verdade, sem minimizar. Tempo para parar sem culpa, sem achar que está perdendo algo mais importante. Passamos por dores alheias, como quem passa por anúncios repetidos. No início chamam atenção, depois se tornam apenas ruído. A sensibilidade vai sendo abafada pela pressa, pela sobrevivência, pela necessidade constante de seguir em frente. Aos poucos, o coração vai se protegendo, criando camadas, criando distância, criando indiferença sem perceber. Então surge uma pergunta simples, mas profundamente desconfortável. Quando alguém cai, quem realmente para? Quem interrompe a própria rota? Quem se permite atrasar um pouco? Quem escolhe enxergar além da superfície? Será que o problema do mundo é falta de amor ou excesso de indiferença, disfarçada de rotina? Diante disso tudo, não estamos falando de teoria. Estamos falando de algo antigo, simples e brutalmente atual. Jesus contou uma história justamente para expor esse cenário humano. Não para ensinar regras, não para criar debate religioso, mas para revelar como as pessoas reagem quando a dor do outro aparece no caminho. Essa história atravessa o tempo, porque descreve exatamente o que ainda acontece todos os dias. Pessoas feridas à margem, pessoas passando apressadas, pessoas escolhendo não parar. É aqui que entramos nessa narrativa. Uma história curta, direta, sem enfeites. Uma história que nos coloca diante de nós mesmos. Jesus a contou para nos mostrar como a empatia se revela de forma inesperada, naquilo que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Um homem seguia seu caminho. Não sabemos seu nome, sua origem, nem sua história completa. Sabemos apenas que, no meio do trajeto, ele foi atacado, ferido e deixado quase morto à beira da estrada. Ali, no chão, ele já não tinha a aparência de alguém importante. Não tinha força para pedir ajuda. Não tinha argumentos. Não tinha dignidade visível. Ele era apenas alguém precisando de socorro. Pessoas passaram por ele. Algumas tinham posição. Algumas tinham conhecimento. Algumas tinham aparência de espiritualidade. Elas viram, reconheceram a situação, mas seguiram adiante. Talvez estivessem ocupadas. Talvez tivessem compromissos. Talvez tenham pensado que não era problema delas. Até que alguém diferente apareceu.
Alguém que socialmente não era esperado. Alguém que não carregava prestígio. Alguém que não tinha obrigação alguma. Esse homem parou. Ele não fez perguntas. Não investigou culpa. Não tentou entender o passado da vítima. Ele apenas viu e sentiu. Cuidou das feridas. Usou o que tinha. Ofereceu tempo, presença e responsabilidade. Enquanto outros passaram, ele permaneceu. O objetivo dessa história não é ensinar regras. Ela não foi contada para organizar comportamentos. Ela não veio para dizer como alguém deve agir. Essa história existe para revelar corações. Aqui, o objetivo não é apontar o que é certo ou errado. Não é levantar julgamentos. Não é impor conclusões. É criar um espelho silencioso que faz cada pessoa se perguntar, sem precisar responder a ninguém, em que papel eu tenho vivido? No de quem cai e fica à beira do caminho? No de quem observa, percebe, mas segue adiante? Ou no de quem atravessa a estrada, mesmo cansado, para ajudar? Essa história nos conduz a uma reflexão profunda sobre empatia, presença e humanidade. Ela nos obriga a encarar uma verdade simples, mas incômoda. Não é a religião, não é o título, não é o discurso bonito. É o que fazemos quando ninguém está olhando. É como reagimos diante da dor que não é nossa. É a escolha que fazemos quando poderíamos simplesmente seguir em frente. Por agora, ficamos aqui. A história foi apresentada. O cenário foi desenhado. As posições estão claras. Depois, nos próximos passos, deixamos que a moral apareça. Não como ordem, mas como espelho.